Olá, pessoal. Então, no vídeo de hoje nós vamos verificar como aprender a fazer circuitos eletropneumáticos aqui dentro do Fluid Sim. Veremos inicialmente um circuito intuitivo, que é aquele onde nós utilizamos apenas os fins de curso e é realizado o sequenciamento individualizado de cada cilindro. E depois nós vamos ver também como fazer o método cascata usando a eletropneumática, que é quando você tem conflito de sinal na mesma linha, né? Por exemplo, avançar, avança B e eu quero retornar B. Então tenho B mais e B menos na mesma linha, um logo após o outro. Então tem um conflito de sinal e ali eu não consigo fazer a comutação do sentido de avanço e recuo daquele cilindro. Legal. Então, vamos começar um novo projeto que eu vou mostrar para vocês inicialmente um circuito intuitivo A mais B mais, A menos B menos usando eletropneumática. Vamos inserir aqui em cima só para ficar bonitinho. Vamos ver lembrar onde é que eu coloco o texto mesmo. Fica insert. Isso, que dentro de miscelâneos, texto. Beleza, vamos escrever aqui em cima. Método eletropneumática. Um pouquinho maior a fonte. Fonte 22 tá bom. Eletropneumática. Copiar, colar. Vamos colocar aqui método intuitivo. A mais, B mais, A menos, B menos. Legal. Os três alinhados. Colocar mais ou menos no meio da página. Ótimo. Legal. Então vamos lá inserir dois cilindros de dupla ação. Nosso primeiro cilindro. Segundo cilindro. Adicionar as duas válvulas de controle. 5 vias, duas posições. Já configurar ela para os dois lados. Agora serão solenoides dois lados aqui, tá? A gente não vai mais usar pneumática, e sim solenoides. Já colocar os retornos. Vou copiar e colar ela para já inserir aqui debaixo do meu segundo cilindro. Fazer a ligação, até aqui tudo normal, né? Vou chamar a minha primeira solenoide de Y1, da primeira válvula, e a segunda Y2, a terceira Y3 e a quarta Y4. Assim como a gente fazer com pneumática. Até aqui, sem segredo, né? Isso que selecionei errado, ó. Beleza. Fazer alimentação de ar comprimido. O nosso compressor. Unidade de serviço. E a nossa alimentação dos cilindros. Então, do cilindro não, das válvulas. Está aqui tudo tranquilo. Agora é onde entra a eletropneumática. A eletropneumática a gente tem que usar, né? 24 positivo e negativo, 0 volts. Então, para isso, lá da nossa fonte, nós vamos criá-la. Deixa eu encontrá-la, fica bem para baixo. Aqui. Nós vamos colocar um contato elétrico 24. Opa, não é esse aqui não, esse aqui é de ladder. É um pouquinho mais para cima. Aqui, ó. Power supply, a fonte. 24 positivo da fonte e colocar mais para baixo
o 0 volts, que é o negativo da nossa fonte. Alinhamos os dois, tranquilo. Então, aqui a gente vai começar a ter as nossas bobinas e os nossos fins de curso. Ah, faltou aqui em cima, ó. São os nossos fins de curso. O A0 está em 0 e 10. A1 está entre 90 e 100 milímetros. A mesma coisa eu vou fazer para o B. B0 vai estar de 0 a 10. B1 de 10. Opa, 10 não, 90. 90, vamos, até 100. Legal. Aqueles erros foram porque estava colocando o intervalo errado, por isso que está dando erro, porque eu digitei errado aqui na frente. Ok, então A0, A1, B0, B1, tudo tranquilo. Agora é a hora onde vai entrar a eletropneumática. Correto. Então, ó, tem a bobina Y1, Y2, que é da primeira válvula, e as bobinas Y3 e Y4 são da segunda válvula. E teremos os fins de curso, né? O A0, A1, B0 e B1. Então a gente lembra lá no Senai, na bancada, que nós tínhamos as válvulas com as solenoides nela e os fins de curso lá em cima, que era um contato, normalmente aberto, normalmente fechado, que a gente conseguia mandar 24, não mandar 24 de acordo com o cilindro ali posicionado no fim de curso. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, para a gente poder energizar essa bobina, essa bobina, essa bobina e essa bobina, nós precisaremos colocá-las dentro do nosso projeto, né? E ela é aqui, ó, as nossas bobinas das válvulas solenoides. Então, aqui para cima, dentro de relés, válvula solenoide. Então, vamos adicionar uma, duas, três, quatro. Quatro porque nós temos quatro, então quatro, né? Bem intuitivo. Alinhamento, alinhar elas todas na horizontal, então tudo tá certo. Então já vou dar nome para elas. A primeira é Y1, a segunda Y2, então é a primeira e a segunda da primeira válvula, Y3 e Y4 da nossa segunda válvula. Vou só baixar um pouquinho elas aqui para ter um pouco mais espaço de trabalho. E aqui já vou fazer a ligação do negativo em todas elas. Tranquilo. E associada a cada uma delas, nós teremos os fins de curso ali dos nossos pistões. E os nossos fins de curso, eles nada mais são do que contatos elétricos que permitem, né, a passagem ou não. Então são os switches aqui, ó. Em general, switches, nós temos switches normalmente abertos e normalmente fechados. Os que nós usamos lá no fim de curso são os normalmente abertos. Então, para cada solenoide, um fim de curso. Ctrl C e Ctrl V em cada um para ficar mais rápido colocar todo mundo. Legal. Vou fazer colocar todo mundo alinhado também. Um alinhamento na vertical. E agora vou fazer a ligação elétrica de cada um deles. Lembrando que estão genéricos aqui por enquanto, tá? Não coloquei quem é cada um dos fins de curso para fazer o sequenciamento. Vou fechar o 24 aqui em cima para a gente terminar a ligação elétrica de todos os fins de curso. Perfeito. Então, aqui agora é a hora onde entra a hora da lógica. Quando o fim de curso é atuado, quem que ele avança? Quando o primeiro pistão avançar, ele vai tocar o A1, não vai? Tocou A1, ele deve avançar o segundo cilindro, A mais, B mais, A menos, B menos. Então, A1 avançou, eu vou avançar o segundo cilindro. Ou seja, eu tenho que energizar o meu Y3. Então, A1 está em Y3. Y3 aqui duas vezes
A1 e coloco, tem que marcar a segunda opção, que é o do fim de curso, switch on roll. Legal. Então, A1 avançou, avançou o segundo cilindro, energizou Y3. Quando o segundo cilindro avançar, ele vai tocar B1. Quando tocar B1, o que ele tem que fazer? Recuar o A. Avançou o cilindro, recua o A. Para recuar o A, eu tenho que energizar Y2. Então, em Y2, eu vou colocar B1. Tranquilo? Legal. Primeiro cilindro recuou, tocou o A0. Tocou A0, o que que eu vou fazer? Recuar o segundo cilindro. Ou seja, A0 vai estar em Y4. Y4 será acionado quando tocar A0. Então, Y4, A0. E quando o meu segundo cilindro recuar, tocar B0, o que que ele vai fazer? Avançar o primeiro cilindro para recomeçar o ciclo. Então, tocou B0, vai energizar Y1. Se tiver tudo certo, vou dar play, ele vai rodar. Funcionando, beleza. Avanço primeiro, avanço segundo, retorno primeiro, retorno segundo. A mais, B mais, A menos, B menos. Legal. Então aqui nós vimos um método intuitivo utilizando eletropneumática. Foi o que fizemos lá no Senai, né, presencialmente. Então aqui sem maiores segredos. E se eu quiser agora, então, com eletropneumática, fazer A mais, B mais e B menos, A menos. Então eu vou mudar o método aqui agora. Eu vou deixar de ser o método intuitivo e vai ser o método cascata. Então já vou corrigir aqui. E vamos passar ele aqui para B menos A menos. Aqui nós teremos um conflito de sinal. Avança A, avança B, retorna B, retorna A. Ó, B mais e B menos da mesma linha, isso faz ter um conflito de sinal e não dá certo. Professor, mas eu sou teimoso, eu quero tentar mesmo assim, quero usar o mesmo esquemático e tentar na eletropneumática fazer isso funcionar. Sem problemas. Então a única coisa que a gente vai ter que fazer é mudar a posição dos fins de curso de acordo com as válvulas. É só para mudar o sequenciamento. Vamos tentar, vai dar errado, mas vamos tentar só para a gente ver. Então, avancei o primeiro cilindro, tocou A1. Tocou A1, avancei A, devo avançar o B. Então, Y3 vai estar A1. Quando avançar o B, vai tocar B1. Significa que se eu avancei o B, eu devo retornar o B. Então, B avançou, retorna B. Então, Y4 vai entrar B1. Y4, B1. Quando retornar o B, ou seja, energizar o B0, estava em B1, voltou para B0, o B recuou, eu devo recuar o A. Recuando o A, como é que eu recuo o A? Energizando o Y2. Então, o Y2 está B0. Quando o A terminar de recuar, recomeçando o ciclo, ele vai avançar o primeiro cilindro. Então, no Y1 estará o meu A0. Vamos rodar para ver se vai funcionar. Não funcionou, ele ficou travado. Ele está tentando avançar e recuar os dois ao mesmo tempo. Então, por isso, a gente não vai conseguir fazer ele funcionar. Eu posso tentar rodar de novo, ele vai estar travado na mesma posição. Os meus, como se diz, o meu circuito está parado, ele não está funcionando. Eu preciso mudar esse chaveamento. O que que significa? Eu preciso tirar aqui, olha só, Y1
Eu estou tentando avançar o A e o Y2 também está energizado. Está tentando recuar o A, então ele vai ficar parado, ele não vai andar. Eu preciso fazer com que parte do sistema funcione só avança A, avança B e depois recua B, recua A. Igual nós fizemos lá na aula passada, que a gente fez o método cascata usando pneumática, só que aqui a gente tem que usar somente contatos elétricos. Então, para isso, nós vamos usar de uma contatora auxiliar. Vou parar a simulação, vou arrastar esses camaradas aqui só para a direita, só para eu ter mais espaço, para adicionar uma contatora auxiliar. Como vai funcionar essa contatora auxiliar? Em um momento, ela vai permitir tanto avançar o A e avançar o B, ela vai dar condição dependendo do intertravamento. Depois que avançou o B, ou seja, eu cheguei aqui no meu ponto de conflito, a minha contatora vai comutar, o que estava normalmente aberto vai fechar, e o que estava normalmente fechado vai abrir, e ela permitirá que retorne tanto B quanto A, certo? Então vou precisar adicionar uma contatora que ela vai permitir metade do processo realizar e depois a contatora vai permitir que outra parte do processo funcione. Para fazer isso, como nós vamos fazer? Vou dar um pouco mais de espaço, eu tinha arrastado para a esquerda, para a direita, né? Vou arrastar um pouco aqui para baixo para aumentar a área de trabalho aqui do meu circuito. Onde que a gente acha uma contatora aqui no Fluid Sim? Aqui em relés, vamos adicionar aqui o nosso relé. Esse relé é a nossa contatora. Vou colocar ela aqui nessa altura, deixá-la alinhada com as outras. Estão todas alinhadas. Com a nossa contatora, nós teremos contatos dela, os auxiliares dela, normalmente aberto, normalmente fechado. O que que significa? Que depois eu só vou poder acionar metade com contato aberto e outra metade com contato fechado nesse circuito. Eu vou deixar o contato normalmente aberto. Então, assim que eu inicio o sistema, essa contatora, eu vou bater minha contatora, ou normalmente aberto dela, vai se fechar e vai permitir operar avança A e avança B. Então, eu vou pegar um contato normalmente aberto, esse contato normalmente aberto. Quem que avança A? Y1. Então, eu vou colocar um contato normalmente aberto em Y1. Alinhar? Beleza. Esse contato normalmente aberto é de quem? A1? Vou colocar ele também. Quem que avança a B? Y3. Então, normalmente aberta a minha contatora está dentro, lá, alinhado com Y3. Então, tanto Y1 quanto Y3 estão no normalmente aberto da minha contatora K1. Perfeito. Então, aqui eu posso fechar a ligação aqui e aqui, aqui e aqui. Beleza. Alinhar. Perfeito. Fiz o primeiro ciclo, avancei A, avancei B, agora eu quero retornar B e retornar A. Para evitar o choque de sinal, eu vou comutar a minha contatora, daqui a pouquinho a gente comuta ela, e quem estava o normalmente fechado dela, ela, a contatora, como estou comutando, ela, eu vou desenergizar a contatora, o contato normalmente fechado vai permitir a passagem de corrente, e então eu vou poder fazer o funcionamento do retorno de B e o retorno de A. Então, aqui o contato normalmente fechado em Y2, porque é quem retorna A, e também em Y3, porque é quem retorna B. Então, vou colocar ele aqui, aqui, alinhar, alinhar todo mundo aqui na vertical. Beleza, vou fazer a ligação elétrica e fechar esse ponto aqui que não estava fechado. Contatora K, normalmente fechada da K1 também, só tem uma contatora nesse circuito. Então, beleza. E professor, como é que a gente vai fazer o sequenciamento, né, da nossa contatora? Quando é que ela abre? Quando é que ela fecha? Como que funciona?
Vamos usar uma técnica semelhante a um contato selo, usando uma contatora, onde eu tenho um contato normalmente aberto, um contato normalmente fechado, fazer a ligação deles aqui, e fechando o meu selo. Para fechar o selo, eu uso mais um contato normalmente aberto, em paralelo ao contato ali de cima, que ele vem da própria K1. Então eu vou ter dentro do meu circuito aqui um fim de curso que energiza a minha K1 e outro fim de curso que corta a alimentação da K1. É bem tranquilo. Como nós definimos que a nossa contatora ela vai iniciar o processo energizada, ou seja, a contatora precisa estar batida para avançar A e avançar B, quem quer avançar? Qual que é o início do processo? Não é o Y1? Então, nessa contatora aqui, eu vou colocar o meu A0. Tranquilo? Que quando for para avançar a minha contatora, eu vou avançá-la quando? Quando eu recomeçar o ciclo. O A retornou, retornou o A, eu devo avançar o A. É o final do meu ciclo, eu coloco ele aqui para poder recomeçar. Então, avancei A, avancei B. Quando é que eu avanço B e devo retornar o B? Não é exatamente quando eu toco o B1. Então, cheguei no final do meu primeiro ciclo, que é quando eu toco o B1, eu vou comutar a minha contadora, eu vou desenergizar ela. Vou colocar um contador normalmente, ele é normalmente fechado no meu B1. Então, aqui eu vou conseguir fazer o meu processo. Aqui eu tenho que mudar ela para fim de curso. Aqui também, fim de curso. Então, maravilha. Agora vamos dar um play. Funcionando perfeitamente bem. Avança A, avança B, retorna A. Prontinho, com o nosso contato selo, tudo funcionando direitinho, tudo certo. Pensando aqui, eu acho que eu disse para vocês errado, esses aqui como se fossem os auxiliares, né? Esses daqui, os auxiliares são aqui, ó. Aqui são os auxiliares, na lógica de intertravamento, aqui no contato selo da contatora, são os fins de curso. Se eu falei auxiliar, não me recordo, me veio a preocupação, aqui não são auxiliares, tá? Aqui são os fins de curso que estão lá em A0 e B1, que é o início do ciclo e o final do ciclo. Fechou? É isso aí. Valeu. Muito obrigado.